Boa noite. A Secretaria Estadual de Educação confirmou hoje as mudanças na programação do ensino que devem mexer com mais de 300 mil estudantes. Representantes de organizações estudantis e de sindicatos se reuniram para a audiência pública que aconteceu esta tarde na Câmara Municipal de Santos. Antes desta, 4 audiências aconteceram em outras cidades do estado de São Paulo. E amanhã deve acontecer a última, na sede da Assembleia Legislativa na capital. O objetivo é discutir o Plano Estadual de Educação, que definirá as diretrizes de ensino público do estado para os próximos 10 anos. Quando se cria um planejamento, quando se cria qualquer coisa que é de interesse público, você tem que ter a democracia. O que é a democracia? Todos serem ouvidos. Você não pode fazer uma coisa só de uma parte e não ouvir a outra. Por isso que a gente lutou bastante, foi iniciativa do nosso mandato de trazer essa audiência pública para cá. O plano seria votado no final do mês passado na Assembleia Legislativa, mas a mobilização de alunos, professores e cidadãos fez com que o processo fosse adiado para abrir uma discussão para a sociedade civil. Uma das questões mais polêmicas do texto trata da reorganização das escolas. Hoje é anunciado pelo secretário que haverá o fechamento de 94 escolas, que cerca de 162 municípios serão atingidos, né, com a reorganização. E ao mesmo tempo que 73 mil professores serão afetados, e eu digo que é de forma negativa, porque o professor efetivo vai ficar encostado, e o encostado que eu falo vai ter redução de jornada, e o estável vai ficar encostado, e o temporário então nem será admitido. Além do questionamento sobre a reorganização, os professores também pedem a revisão de outros pontos, como a verba destinada à educação. Nós estamos reforçando a necessidade de ter um investimento garantido do PIB paulista na educação. Nós defendemos aí 9,5% do PIB paulista para a educação pública. Hoje se aplica cerca de 3,7%. Em Santos e São Vicente aconteceram protestos este mês por causa da reorganização. Na Baixada Santista, 4 escolas podem fechar as portas. A gente também tem que recordar nessas sessões o valor da desorganização, que eles chamam de reorganização do ensino, né? Que está fechando mais de 1.500 salas de aula. A gente teve um progresso aqui na Baixada Santista, onde a gente chama a listagem de 4 escolas, 2 de Santos e 2 do Guarujá. Em reunião com um dirigente regional de ensino aqui de Santos, nesta sexta-feira, ele já sinalizou que uma dessas escolas pode não ser mais fechada. Então, é um progresso que a gente está conseguindo ter. Cubatão também está implementando mudanças, apesar dos dirigentes municipais de ensino afirmarem que elas nada têm a ver com as novas diretrizes estaduais. Pais de alunos da cidade recorreram ao Ministério Público contra as alterações. Este é o processo encaminhado por pais e vereadores ao Ministério Público de Cubatão. Um abaixo-assinado com cerca de 2.000 assinaturas e com fotos da falta de estrutura de escolas que devem receber alunos de educação integral no ano que vem. O espaço físico, os nossos prédios públicos não oferecem as mínimas condições de receber as crianças. Um total prejuízo, o Ministério Público avaliou, pediu para que nós juntássemos, que ele vai analisar e com certeza vai instaurar o inquérito civil, porque as nossas crianças não podem ser prejudicadas. Estamos em defesa das nossas crianças do município de Cubatão. Os problemas começaram depois que o secretário de Educação da cidade anunciou uma reforma no ensino do município. O objetivo é implantar a educação integral e criar quase 1.000 vagas nas creches. Mas para isso, centenas de crianças serão remanejadas e quase 600 crianças terão que ser transferidas das creches dos bairros onde moram para unidades que ficam no centro da cidade. É o caso do João Miguel, filho da Carla. A operadora de caixa mora na Ilha Caraguatá e depende muitas vezes de parentes que levam o menino até a creche. A contramão de trazer o João Miguel da Ilha Caraguatá até o centro de Cubatão, que é onde eles estão disponibilizando a integral, entendeu? Uma criança que é pesada, com 11 quilos, às 7 horas da manhã, horário de pico, e voltar com ela às 5 da tarde, outro horário de pico. Joselene também passa por uma situação difícil. Ela tem 3 filhos e todos serão transferidos. O mais velho tem síndrome de Down e precisa de cuidados especiais. A minha bebê ainda está em incerteza, porque assim, ela fica na creche,
a de 2 anos, só que a creche é credenciada. A minha de 4 anos já vai para a UME, né? O Minas Gerais já foi feita a matrícula, e o Emanuel vai para o Lorena, que é uma escola que só oferece para a série dele, só oferece no período da manhã. O Emanuel, período da manhã, não tem rendimento nenhum, entendeu? Para ele tem que ser no período da tarde, é onde vai ter mais alguma briguinha para a gente estar correndo atrás e ver o que a gente vai fazer nessa mudança. O secretário de Educação defende que as mudanças acabarão com as filas para as matrículas em creches e garante que está aberto ao diálogo. Hoje mesmo eu estava aqui em reunião com um grupo de mães de diversos pontos da cidade, né? Como eu tenho dito, a gente tem uma regra geral desse movimento de implantação dessa nova política, mas a regra geral comporta a conversa. E a gente está, à medida que nós estamos detectando que existe algum problema que pode interferir na nossa decisão, primeiro tentando resolver o problema, e após a resolução, se a gente não consegue resolver, estamos vendo a alternativa para a gente tratar aquele caso em especial. Já sobre as más condições estruturais, o representante do município afirma que existe um cronograma de reformas para essas unidades. Para a programação de fevereiro, nós temos 6, 7 escolas que elas estão listadas para que a gente dê prioridade nessa manutenção. Hoje mesmo de manhã, a gente teve uma reunião sobre essas manutenções, está com a programação em dia, a gente está com muita tranquilidade também lidando com isso. Sabemos que tem algumas questões de estrutura que vão ser necessárias, mas estamos com isso programado. O objetivo é que no ano que vem, quando for receber as crianças, esteja tudo pronto ou ainda não? Sim, evidentemente. No ano que vem as crianças vão chegar com a escola em ordem para que a gente possa recebê-las e dar a melhor educação que Cubatão já deu em toda a sua história. Um policial militar aposentado morreu após ser baleado enquanto jogava dominó hoje à tarde na zona noroeste em Santos. Ele teria sido abordado por criminosos que perguntaram seu nome. Testemunhas afirmaram que eles teriam entrado em luta corporal e um deles disparou. O crime aconteceu na Avenida Afonso Schmidt. Até o momento, ninguém foi preso. A população pode colaborar com denúncias pelo telefone 181. Não é preciso se identificar. Agentes do 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia prenderam no final de semana um homem suspeito de ter assassinado um comerciante em janeiro de 2014 em São Vicente. Depois de uma denúncia anônima, Max Sidney Fernandes foi localizado dentro de uma residência na rua Monte Plano, na Vila Margarida. Ele é o principal suspeito de matar o dono da relojoaria 3 Estrelas no dia 21 de janeiro de 2014. Na época, testemunhas informaram à polícia que ao menos 4 disparos foram efetuados e 3 pessoas participaram da ação. Nada foi roubado da loja. 11 motoristas foram autuados em uma blitz do Programa Estadual Direção Segura em Mongaguá. A operação foi realizada nas madrugadas de sexta e sábado na Avenida São Paulo. 171 condutores foram submetidos ao teste do bafômetro. 9 foram autuados por embriaguez ao volante e terão de pagar multa de R$ 1.915 e poderão perder o direito de dirigir por 1 ano. Outros 2 motoristas foram autuados por terem se recusado a realizar o teste e receberam as mesmas penalidades. O verão se aproxima e, junto com a nova estação, chegam as chuvas fortes. Antes de colocar em prática o plano preventivo, a Defesa Civil da região prepara os técnicos para atuarem nas áreas de risco e evitar acidentes. O dia para esses agentes da Defesa Civil foi assim, de olhares atentos para as informações passadas. Durante 2 dias, eles estarão nessa sala de aula para um treinamento. Serão palestras e oficinas. O objetivo é aprender e se atualizar para prevenir acidentes com a chegada do verão e do período de chuvas. Eu quero informar antes de socorrer, porque eu quero prepará-los para que eu não tenha a necessidade de prestar socorro. Eu dou a orientação e se a situação se agravar, o que faremos? Faremos sim o deslocamento das pessoas que moram nessas áreas de risco, sem alarde, sem sobressalto, de forma bastante regular, bastante tranquila. A oficina reuniu os profissionais das 9 cidades da região. Entre os ensinamentos, informações técnicas de como reconhecer uma rachadura. A partir dessas vistorias, aí a gente pode tomar a decisão de começar a remover
as pessoas das áreas de risco iminente, ou seja, aquelas áreas que já estão muito perigosas, a gente já começa a remover preventivamente as pessoas para locais seguros até que o perigo maior passe e depois se faça uma nova avaliação se as pessoas podem voltar ou não para suas casas. O treinamento também serviu para fazer um levantamento e análise da última Operação Verão. Nós fizemos uma campanha bastante forte com relação a raios, mas infelizmente, mesmo assim, 12 pessoas morreram no estado de São Paulo em vítimas de raios, então isso é preocupante. Então vamos analisar o que aconteceu, ver o que a gente pode melhorar nisso. Vamos rever os nossos planos preventivos de defesa civil, vamos procurar com que a Defesa Civil dos municípios reveja os seus planos, reveja suas áreas de risco, identifique as pessoas que estão nessas áreas de risco e aí crie planos de contingência, de remoção de pessoas em frente à possibilidade de chuva bastante intensa que está prevista para esse verão. Outra preocupação e que também foi abordada no treinamento foi sobre o El Niño, um fenômeno climático que ocorre irregularmente a intervalos de 2 a 7 anos e que vai contribuir para o aumento da temperatura no país. No verão, ele trará mais chuva e, com isso, mais ocorrências. Se no verão a chuva já é mais intensa, este ano a previsão é de que elas venham um pouquinho mais pesadas. Então, como temos aqui na região, muitas áreas sujeitas a escorregamento, porque nós temos muitos morros densamente ocupados, nós temos que ter a preocupação de orientar, em primeiro lugar, as equipes de Defesa Civil dos municípios, que terão o compromisso, a responsabilidade de transferir para as comunidades, através de reuniões, de palestras, de orientação, tudo aquilo que nós estaremos disponibilizando como informação. Até o dia 30 de outubro acontece no Mendes Convention Center, em Santos, o 66º Congresso Nacional de Botânica. O evento é uma realização da Sociedade Botânica do Brasil e da Universidade Santa Cecília. Discutir o que há de mais relevante e os avanços na ciência e tecnologia na área da botânica, ramo da biologia que estuda as plantas e algas. Esse é o objetivo do Congresso Nacional de Botânica, que pela primeira vez é realizado em Santos. Onde a gente discute as mais diversas abordagens, taxonomia, ecologia, diversidade, fisiologia de plantas e fungos. Normalmente recebemos pesquisadores, professores, estudantes das diferentes regiões do Brasil e também do estrangeiro. A abertura do evento aconteceu no domingo. O tema deste ano é a Botânica em Transformação. Para ilustrar o tema, foi escolhida a manacá da serra, árvore da Mata Atlântica brasileira. O manacá da serra ele se transforma. Ele começa com a cor branca, depois ele vem para lilás e acaba ficando roxa. Então é isso que nós queremos. Queremos que as pessoas que virão aqui, que estão aqui já, saiam daqui transformados com nossos ensinamentos. O evento é promovido pela Universidade Santa Cecília. A responsabilidade da nossa universidade, da Unisanta, estar contribuindo com a sociedade, formando novos pesquisadores e um novo conceito deste importante tema, Botânica em Transformação. O congresso acontece pela 8ª vez no estado de São Paulo. É um dos mais importantes e tradicionais eventos científicos do Brasil. E até o dia 30 de outubro, alunos, professores e pessoas interessadas no assunto vão poder acompanhar palestras e mesas redondas sobre diversos temas em botânica. A primeira palestra foi com um pesquisador da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Douglas Edward falou sobre as ameaças à biodiversidade, como o crescimento populacional e as mudanças climáticas. Para o pesquisador, é fundamental discutir esses assuntos, principalmente por causa do surgimento de novas ferramentas, métodos e abordagens que ajudam a melhorar as pesquisas dos biólogos e cientistas. Vários estandes foram montados com livros, camisetas feitas com garrafa PET e sabonetes com extrato vegetal no formato de frutas. O evento reúne pessoas de todo o país. A estudante de biologia Maíse veio de Alagoinhas, na Bahia. É a primeira vez que conhece a região e participa do congresso. Além de assistir às palestras, veio apresentar 2 trabalhos. É uma grande oportunidade e vai me ajudar muito na minha formação.
porque é aqui que se encontram todos os profissionais da área de botânica e eu posso aprender mais com pessoas diferentes, trabalhos diferentes. Tamires é do Piauí, ela está no 3º ano de Biologia e busca especialização. Lá no Piauí é bastante escasso essa área da biologia, profissionais nessa área de botânica. É uma aprendizagem que a gente leva para a vida toda, é muito importante no nosso currículo também. Depois do intervalo, tem a volta do tradicional baile do branco e preto, promovido pelo Santos Futebol Clube. Nós voltamos já. Foi enterrado hoje à tarde em Santos o corpo do jornalista esportivo Pedro de Paulo Neto. Ele tinha 82 anos e morreu após ficar um mês internado na UTI da Santa Casa. O enterro aconteceu no cemitério da Filosofia, no Taboó, em Santos. Amigos e familiares prestavam as últimas homenagens a Pedro de Paulo Neto, de quem se lembravam pelo bom humor. Lá pelos meus 10 anos de idade, ele entrou na família, casou com a minha tia, que era irmã da minha mãe, e a gente ia jogar bola na praia. Só que ele já era malandro naquela época. E ao invés de ele jogar a bola, na bola, ele jogava na gente. Então a minha canela ficava sempre machucada. E ele adorava rir com isso, entendeu? Foi assim que ele entrou na família. O seu Pedro, além de engraçado, era uma figura ímpar, né? Sempre muito dinâmico, interagia com todos nós, sempre, os jovens, de qualquer idade, sempre uma memória, assim, indescritível. Lembrava de fatos do passado, do presente, fazia umas relações muito interessantes. Então, sempre, durante os nossos encontros, jantares, enfim, em casa, que somos muito amigos do filho, do Pedro Luiz, e ele junto, né? Nós passávamos momentos muito agradáveis, porque ele sempre transmitia muito alegria. A carreira de Pedro de Paulo Neto começou há mais de 50 anos na Rádio Guarujá Paulista. Anos depois, o jornalista teve passagens pelas consagradas rádios Gazeta e Bandeirantes. Há 15 anos, ele integrava a bancada do programa Esporte por Esporte, aqui na Santa Cecília TV. Pedro de Paulo Neto estava internado na UTI coronária da Santa Casa de Santos, fazendo hemodiálise por causa de uma insuficiência renal. Um jornalista bastante conhecido no meio do rádio, da TV, na TV Santa Cecília, no programa Esporte por Esporte. Um comentarista esportivo fantástico, deixou aí um legado. E é isso, é o pouco que é muito que o seu Pedro deixou. Viúvo, Pedro de Paulo Neto deixa filho e neta. Só posso falar que ele é um grande homem, um grande irmão. E nós éramos muito unidos, os dois. Enfim, eu perdi o meu irmão, mas ele está melhor lá em cima do que aqui embaixo. Futebol. O Santos não saiu do 0-0 diante do Figueirense em Santa Catarina. O empate fora de casa manteve o Peixe na 4ª colocação no Campeonato Brasileiro. Mas São Paulo e Internacional chegaram aos mesmos 50 pontos do Peixe e o caminho para chegar à Libertadores pelo Brasileirão começa a ficar mais complicado. Jogando no Paraná, o São Paulo bateu o Coritiba por 2-1. Allan Kardec marcou o primeiro. Cáceres empatou na segunda etapa e Alexandre Pato definiu o confronto. Com a vitória, o tricolor subiu para a 5ª posição com 50 pontos. Jogando no Pacaembu, o Palmeiras foi derrotado pelo Sport por 2-0. Marlone fez o primeiro e André fecha o placar. Com a derrota, a equipe da capital caiu para a 8ª posição com 48 pontos. Já o Corinthians está cada vez mais próximo do título brasileiro. Jogando em Itaquera, o Timão venceu o Flamengo por 1-0. Wagner Love foi o autor do gol. Com a vitória, o Corinthians chegou aos 70 pontos, 8 a mais que o vice-líder Atlético Mineiro. E para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Reol. Juan, boa noite. 6 rodadas. Se não tem bola de cristal, mas a pergunta é, quantos pontos, na sua opinião, claro, você acha que o Santos precisa ir para somar, para garantir uma vaga para a Libertadores, depois até do que já disse agora há pouco,
São Paulo, Inter com 50 e vem gente atrás aí, Palmeiras com 48 e por aí vai. Pois é, Irineu, boa noite amigos do Caderno Regional. Eu acho que desses 6 jogos tem que conquistar 18 pontos, tem que ganhar tudo, Irineu. Acho que é para ficar mais fácil, como você mesmo destacou, tá próxima ali a briga, né? A distância do Santos para o Vasco é a mesma do Santos para o Corinthians, quer dizer, tá muito próximo ali e eu acho que o Santos não pode vacilar. Na verdade, eu nem encaro essa partida do Figueirense muito como um vacilo. O Santos vinha daquele jogo complicado contra o São Paulo, principalmente da questão física e de todo aquele esforço que o Santos teve para vencer o São Paulo, aquele campo muito molhado, encharcado. Foi para Santa Catarina para jogar com o Figueirense. O único que eu discordo do que aconteceu, Irineu, eu acho assim, se é para poupar, deixa o jogador concentrado no CT. Leva o Ricardo Oliveira para viajar para Santa Catarina e coloca ele dizendo assim, olha, meu garoto, tá 0-0, entra lá e marca o gol da vitória porque a gente precisa. Às vezes o atleta ele entra com tanta vontade de querer realmente fazer essa diferença em pouco tempo, pode acabar se lesionando, pode ser pior, joga o planejamento por água abaixo. Então acho que se é para poupar, que deixe o jogador fora da viagem para ele não viver. Ou que fizesse o inverso também, né, como a gente falou. Leva o time titular, joga o primeiro tempo, exato, de repente garante o resultado e aí no segundo tempo você muda tudo. Quem não garante? O Santos está bem entrosado, coloca todo o time para jogar, marca ali, 2-0 contra o Figueirense, tira todo mundo no intervalo e está poupando melhor a equipe. Da forma que o Dorival fez, eu não gostei. O empate acabou acontecendo, aliás, a primeira vez que Santos e Figueirense pelo Brasileirão eles empatam. Não foi o pior dos resultados, né, Irineu? Claro que o torcedor esperava uma vitória porque queria que o Santos conseguisse respirar nessa briga aí pela 4ª posição. Agora, Juan, não é o pior resultado, mas é o péssimo desempenho que o Santos tem jogando fora de casa, né, Juan? Quer dizer, isso foi ao longo de todo o campeonato, faltando aí 6 rodadas. É a segunda pior campanha do campeonato fora de casa, só não é pior do que a do Joinville, que é o penúltimo colocado no campeonato. Pois é, e é algo inexplicável, né, Irineu? Tem coisas no futebol que a gente não consegue explicar. Por outro lado, o Santos na Copa do Brasil, em todos os jogos fora, marcou gol, ganha, vence fora de casa, joga bem. Contra o próprio Figueirense, teve 2 gols mal anulados do Gabigol, ainda marcou um terceiro, que foi válido, o Santos venceu lá por 1-0. Quer dizer, é difícil explicar essa situação do Santos fora de casa no Campeonato Brasileiro e na mesma temporada, jogos seguintes pela Copa do Brasil vence. É o tal do botãozinho que os jogadores falam que desligam um e ligam o outro. Principalmente quando você olha a campanha dentro de casa. Exatamente. Né? O excelente desempenho do Santos jogando em casa e fora de casa é lamentável. Pois né? É, lamentável. Sendo que na temporada consegue pontos fora de casa. É complicada a situação do Santos. Aliás, o Santos chega numa situação que agora esse jogo do São Paulo virou o jogo, né? Não pode vacilar, porque a Copa do Brasil também leva para a Libertadores, não pode deixar escapar de jeito nenhum essa vantagem que conquistou de 2 gols, tem que vencer, mas é uma pena o Santos. Mas esse ano a gente tem que lembrar, né, Irineu? Começou ruim, o Dorival fez um milagre, que pro ano que vem esse erro dos pontos desperdiçados fora de casa que não aconteça. Bom, só para a gente ter uma ideia, né, dos números, Juan, que a gente estava falando. 16 jogos fora, o Santos. Apenas uma vitória contra o Cruzeiro. Foram 9 derrotas e 6 empates. Mas é o segundo melhor mandante em compensação, né? Na Vila são 16 jogos, foram 13 vitórias, 1 derrota e 2 empates. 85% de aproveitamento. Quer dizer, é uma diferença muito grande de desempenho, né, Juan? Gritante, Irineu. E assim, esses números ruins do Santos, mesmo em casa, que é a derrota para o Grêmio, que conta muito, aliás, foi 3-1, um resultado horrível se a gente for pensar em relação ao São Paulo quarta-feira, aconteceram com outro treinador, com o Marcelo Fernandes. Depois que o Dorival chegou, mudou também até o desempenho do Santos dentro de casa. Mas, claro, fora de casa não conseguiu consertar. Agora, o que mais me chama a atenção é na Copa do Brasil o Santos ter essa disposição que tem, fazer os resultados fora de casa, e no Campeonato Brasileiro parece que o jogador entra diferente. Acho que essa questão da competição ser longa, não sei se o jogador entra em campo pensando, se eu não for bem agora, tem um outro jogo fora para eu ir bem. Não dá para entender por que na Copa do Brasil vence e no Campeonato Brasileiro não vence. Acaba sendo, para se lamentar muito esse 0-0 por isso. Agora, você empatar fora de casa no Brasileirão, independente dessa situação do Santos, não é ruim. E, de uma forma ou de outra, o Santos permaneceu na 4ª colocação porque os adversários ajudaram. Encostou, mas ele permanece ali. Se a competição tivesse acabado no fim de semana, estava classificado. Bom, só para não ficar devendo informação, né, para os nossos telespectadores, o melhor mandante do campeonato é o líder da competição, o Corinthians, né? Então, o Corinthians nem poderia ser diferente, acho. Está fazendo a diferença. Né? Bom, vamos agora de Campeonato Paulista da 2ª Divisão. O Jabaquara se despediu da competição, perdendo em casa para o Assisense.
Logo no primeiro minuto de jogo, o lateral direito Gabriel Modesto contou com o desvio da zaga em cobrança de falta para abrir o placar para os visitantes. Melhor em campo, não demorou para o Assisense ampliar. Gabriel Virgulino bateu da entrada da área, 2-0. Ainda no primeiro tempo, o Jabuca diminuiu. Alex Tanque fez boa jogada e Gilmar mandou para as redes. Mas ficou nisso. Foi a única vitória do time de Assis na segunda fase da competição. Bom, o Jabaquara foi o melhor time da região no campeonato. Terminou a segunda fase em 4º lugar no grupo 5 com 10 pontos. Se ficasse em segundo lugar na chave, conseguiria o acesso. Mas, de qualquer maneira, foi uma boa campanha, né, Juan? Principalmente se a gente levar em consideração também que o time perdeu o presidente, né, ainda durante a campanha, teve problema de salários atrasados. Então, quer dizer, no final da história, acho que Olha, Irineu, é positivo, não é? Pois é, vale lembrar que o Manuel Gonzalez, o presidente, faleceu ao longo da temporada. A impressão que dá, Irineu, é que o Jabaquara se planejou para a primeira fase. Acho que eles não imaginavam que eles fossem se classificar. Eles planejaram uma primeira fase e ignoraram a segunda. E o Jabaquara fez uma... E quando passaram para a segunda fase, e agora? O que a gente faz? Nossa, aí faltou salário, tudo aconteceu nessa segunda fase. Eles fizeram uma primeira fase excelente, a equipe classificou já para a fase seguinte, que é a fase decisiva da competição, com 4 partidas de antecedência. Foi muito bem o trabalho do Excel, só elogios. E aí chega nessa fase que é a decisiva, a segunda fase, que os 2 primeiros se classificariam. O Jabaquara apenas na 5ª rodada conquistou a primeira vitória, perdeu pontos em casa. Esse é o último jogo, o Jabaquara já jogou, se despedindo da temporada. Mas perdeu para o Grêmio Prudente quando ainda tinha chances ali de brigar com o Olímpia e com o São Carlos, que eram os primeiros da tabela. Então, assim, vamos ignorar essa segunda fase e enaltecer a primeira, que o Jabaquara foi muito bem, se destacou como uma equipe modesta, foram buscar boas peças, o trabalho do Axel deu certo, isso sim vale se destacar e imaginar que o Jabaquara, para o ano que vem, que se planeje para vencer aí, para fazer a competição toda ela como fez essa primeira fase esse ano. Juan, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação e até a próxima. Pois é, Irineu, até quarta-feira a gente vai fazer o pré-jogo do Santos lá na Vila Belmiro, então quarta-feira eu estou de volta aqui no Caderno Regional. A partir das 7h30 aqui no Regional. Pois é, 7h30. Um abraço, boa noite aos amigos do Caderno Regional. Tchau, Juan, obrigado. Para dar início às comemorações dos 100 anos da Vila Belmiro, foi realizado neste fim de semana o Baile do Branco e Preto, tradição do Santos Futebol Clube retomada após 5 anos. O traje dos convidados foi branco e preto, cores de acordo com o tema da festa e que remetem ao Santos Futebol Clube. Ao invés das jogadas dos craques, a Vila Belmiro desta vez foi palco para o baile. Depois de 5 anos, a festa foi retomada na gestão do presidente Modesto Roma. Ela foi o início das comemorações do centenário da Vila Belmiro. Os 100 anos de um dos estádios mais antigos do país acontecerá em outubro de 2016. A Vila merece ser reverenciada como o templo do futebol. E é isso que nós estamos fazendo aqui, reverenciando os 100 anos da Vila Belmiro, com um ano de muito festejo. O baile já é mais que tradicional na cidade. Momento de reunir a família e rever os amigos. Estamos registrando 99 anos da Vila Belmiro, entrando no centenário, e acho que ele entra um evento com chave de ouro, digno mesmo das tradições do clube e reunindo famílias, que é o mais importante. Você vê aqui muitos daqueles que fizeram parte da história, fazem parte. Então fico muito feliz de participar desse momento junto com a nossa família e desejar que não só através de um palco tão sagrado e famoso como a Vila Belmiro tenha realmente festividades à altura como está se iniciando nessa área social, como também a equipe de futebol e todo o trabalho desenvolvido no esporte, que o Santos continue nessa vanguarda, glorificando e principalmente orgulhando todo o torcedor alvinegro. Com todos de parabéns, a Silvia, o Modesto, por essa noite tão bonita, decoração perfeita, comida muito boa, com um alemão de volta no Santos, que também é uma glória isso. Tenho certeza que ele também deve estar muito feliz e nós por estarmos aqui hoje nessa noite tão bonita. Parabéns a todos. Jogam de jogar, és o leão do mar, salve o
A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.